sobre a doença de Alzheimer. Essa é uma doença que provoca um interesse cada vez maior por duas razões. A primeira é porque a população está envelhecendo, e essa é uma doença ligada ao envelhecimento, no sentido de que quanto mais idosa uma pessoa, maior a chance dela ter doença de Alzheimer. O que não quer dizer que todo mundo que envelhece, mesmo que chegue à idade muito avançada, aos 100 anos, tenha a doença de Alzheimer, mas muitas vão ter. No Brasil, existem em torno de 1 milhão e 1 milhão e 200 mil pessoas com demência, que é como se chama em geral esse grupo de doenças. A causa mais comum das demências é a doença de Alzheimer. E nesse sentido, entre 700 e 800 mil brasileiros têm doença de Alzheimer. Portanto, este é um assunto bastante importante. A doença de Alzheimer é uma degeneração primária do sistema nervoso central. Isso quer dizer que é uma doença onde, por razões desconhecidas, acontecem duas coisas. Ocorre um metabolismo diferente de uma proteína que existe normalmente no cérebro, a proteína precursora da amiloide. Essa proteína é importante para o cérebro, ela precisa ser produzida, mas em quantidades muito pequenas. Quando ela é produzida em quantidades muito grandes, ela se acumula. Acumulando, ela vai prejudicar as sinapses, as ligações entre os neurônios. Depois que as sinapses estão prejudicadas, pode acontecer a morte da célula, a morte do neurônio. E isso vai levar a uma progressiva dificuldade de memória. Se você examinar o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, você vai ver que ele está cheio de placas senis. As placas senis, se você levar para uma análise bioquímica, ela tem um centro de beta-amiloide e em torno o que sobrou de neurônios que morreram. Mas a placa senil não é a única alteração da doença. Também ocorre alteração numa outra proteína, que é a proteína precursora da amiloide. O acúmulo de beta-amiloide não é a única alteração que acontece no cérebro. Também acontece alteração em uma outra proteína, essa dentro do neurônio, que é a proteína Tau, T-A-U. Ela forma fibrilas que vão acabar levando à morte do neurônio. Então, existem duas maneiras de uma pessoa com doença de Alzheimer perder neurônios. Essa perda de neurônios, ela não acontece no cérebro todo ao mesmo tempo. Ela começa preferencialmente pelos hipocampos, que são áreas importantes para a memória no ser humano. E por isso a doença normalmente começa com progressivos lapsos de memória. Lapsos de memória todo mundo tem. Uma diferença importante na pessoa com doença de Alzheimer é que esses lapsos se tornam muito frequentes e acabam prejudicando as atividades do dia a dia. Nesse sentido, a pessoa com doença de Alzheimer tem uma memória que está tão prejudicada que ela começa a deixar de fazer coisas ou fazer coisas de uma outra maneira. E isso deveria ser um sinal de alerta. Uma pessoa nessas condições deveria ser avaliada, porque ela pode estar com doença de Alzheimer. Com o progredir da doença, as alterações vão se estender para outras áreas. Então essas pessoas vão começar a ter também dificuldade de planejamento, por exemplo, controle financeiro, e dificuldade de linguagem, dificuldade em encontrar palavras. E com a doença progredindo, eventualmente quase todo o cérebro vai estar afetado. Então a pessoa começa com a dificuldade de memória, planejamento, linguagem e vai perdendo habilidades. Primeiro ela perde as habilidades mais complexas, depois ela vai perdendo as mais simples, até que a uma certa altura ela vai precisar de ajuda, mesmo para coisas muito simples, por exemplo, tomar banho, ou trocar de roupa. E no final ela acaba muda e imóvel, que é o estágio terminal da doença. Ela não consegue ficar sentada e provavelmente ela vai precisar de alimentação por sonda. Entre o início dos lapsos e esta fase terminal, tem um período aí que varia entre 8 e 12 anos. Existe uma sequência na doença de Alzheimer. Primeiro, alteração na proteína precursora de amiloide. A produção de beta-amiloide em quantidade que o cérebro não pode manejar. Se você, a uma certa altura dessa fase, fizer um estudo funcional do cérebro, você vai verificar que existe alteração na maneira como ele funciona em algumas áreas, principalmente a memória,
a parte frontal do cérebro. Mais tarde, começa essa alteração da proteína tau. Com os neurônios morrendo, a uma certa altura, mesmo com um exame comum de ressonância, você verifica que algumas áreas, principalmente os hipocampos, estão mais atrofiados do que você esperaria pela idade que a pessoa tem. E mais tarde ela vai começar a ter alteração funcional. Então, você pode falar da doença de Alzheimer como tendo fases. Uma pessoa vem lá no envelhecimento normal, ela começa o processo. Isso quer dizer, ela começa a acumular beta-amiloide. Ela ainda não tem alteração de memória. Aparentemente ela está bem. Essa é a fase pré-clínica da doença. Com o progredir disso, ela começa a ter os lapsos, mas ela ainda é capaz de fazer as atividades. Esta é a fase prodrômica. Com o progredir da doença, ela começa a ter dificuldade nas atividades. E aí você pode dizer, esta pessoa tem a demência da doença de Alzheimer. A demência da doença de Alzheimer, portanto, é a última etapa de uma progressão que vem de muito longe. E nesse sentido, podemos pensar o que seria possível fazer para que a pessoa não passe de uma fase para outra. Existem fatores de risco para a doença. Fator de risco aqui significa situações que fazem com que a doença se manifeste mais cedo ou progrida mais rapidamente. Eu queria deixar claro que se você prevenir os fatores de risco, não quer dizer que você não vai ter a doença de Alzheimer. Quer dizer outra coisa, que você vai ter mais tarde. E se você fizer tudo certo, pode ser que muito mais tarde. Então, os principais fatores de risco são, em primeiríssimo lugar, baixa escolaridade e inatividade intelectual. Depois disso, inatividade física, diabetes mal controlado, hipertensão mal controlada, depressão, obesidade e tabagismo. Se você controlar esses fatores, você previne até certo ponto a doença. Agora, o quanto esses fatores contribuem para a doença, é claro, varia de um país para outro, depende muito de como são os hábitos de um país. Então, se você pegar a população mundial, quer dizer, todo o globo, o primeiro fator é a baixa escolaridade. Ela é responsável por 19% dos riscos para a doença de Alzheimer. Mas, se você pegar a população americana, que é melhor escolarizada, ela contribui só com 7%. Por outro lado, se você for olhar a obesidade na meia-idade, ela contribui com 2% para a população do globo como um todo. Se você for pegar a população americana, ela contribui com 7%. Ainda não foi feito um estudo de qual é a importância de cada um desses fatores para a população brasileira. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam modificar hábitos, estilos de vida e controlar melhor essas doenças e prevenir a doença de Alzheimer. Se você fizer uma prevenção de 10% de todos esses fatores, você teria hoje 1.100.000 pessoas a menos com doença de Alzheimer. Se você fizesse uma prevenção maior, de 25%, você teria hoje 3 milhões de pessoas a menos com doença de Alzheimer. Então, quando nós pensamos na doença de Alzheimer, nós pensamos sempre em pessoas idosas, quer dizer, pessoas com mais de 65 anos. E é claro que com a doença instalada, existem coisas para fazer. Existe tratamento. O tratamento disponível hoje é a correção de alterações químicas que acontecem no cérebro por causa da perda de neurônios. E a parte disso, a reabilitação, a manutenção de atividades, que é tão importante quanto a medicação. Mas isso vai mudar. A doença de Alzheimer vai ser tratada cada vez mais no sentido da prevenção, no sentido de adiar o início da doença. Isso quer dizer que a doença de Alzheimer vai começar a ser vista não para pessoas a partir dos 65 anos, mas a partir dos 50. E vai ser vista no sentido de identificar quem tem a doença pré-clínica ou prodrômica, corrigir rigorosamente os fatores de riscos e manter a atividade. Mas isso é um assunto que vai ser abordado numa outra vez.